aí, bom dia, meu nome é professor Edson. Estou aqui com mais uma aula de ciências. Eu quero ver com vocês se vocês vão compreender melhor assim. Vai lá, 1, 2, 3 e foi! Escuro, pô. Beleza, vamos lá, mais uma aula de ciências sobre máquinas térmicas. Segue aí, vamos ao funcionamento básico de uma máquina térmica. Tem aqui um esqueminha e espero que vocês entendam. Tomara que esteja melhor do que na lousa, né? Enfim, tudo começa em uma caldeira, na verdade. Aqui a gente tem uma queima de combustível, né? Depois a gente vai falar desse combustível. Aqui você tem... Isso aqui é um fogo, viu, galera? Aqui você tem uma queima de combustível. Qual que é o objetivo de queimar esse combustível? Na verdade, é a fonte de calor que vai aquecer essa água que está aqui no estado líquido. Tem uma água que está no estado líquido. Quando essa água é aquecida, gera um vapor. Esse vapor que está sendo gerado aqui é tudo lacrado, tudo fechadinho. Esse vapor que está sendo gerado, a gente chama ele de vapor liberado. Vai subir por esse caninho aqui de vapor quente. Segue essa sequência e vem vindo até chegar em um pistão. O que é um pistão, na verdade? É um equipamento, né, movido por pressão. Ele vai para frente e para trás. Quando o vapor entra aqui dentro dessa câmara, bem aqui nesse espacinho, ele faz com que esse pistão, como é muito forte, a pressão muito grande, ele empurra esse pistão para lá, joga o pistão para frente. Quando ele joga o pistão para frente, essa haste que está aqui no pistão empurra a roda para lá, fazendo com que ela gire. Ela vai girar nesse sentido e quando ela volta para cá, ela empurra a haste de volta, como se fosse um êmbolo de uma seringa. Empurra a haste para lá de novo. Na hora que empurra a haste para lá, esse vapor desce por aqui, né? E entra aqui na câmara de resfriamento, ou seja, a gente chama de condensador. E vai fazer com que o vapor que está no estado gasoso se torne água líquida novamente, voltando novamente lá para dentro da caldeira. Ele vai voltar lá dentro e vai sofrer o aquecimento novamente, né? Para quem perdeu, né? A gente tem esse carinha aqui como o pistão. Pistão é o cara que vai fazer um movimento de ida e vinda, fazendo com que gire uma roda e essa roda vai gerar um movimento. Então, esse é o funcionamento básico de um motor a vapor. É assim em carros, é assim em trens, é assim em tudo. Lógico que dentro de um motor veicular não é vapor de água, né? A gente vai ver mais pra frente aí, na verdade, é vapor de combustíveis que é queimar dentro da câmara quente que tem lá, né? Então, esse pistão faz com que esse vapor empurre o pistão para lá e aí o giro da roda faz com que ele volte para cá o pistão e esse movimento de ir e vir faz com que essa roda comece a girar, né? E aqui tem o resfriamento dessa água. Essa água sai, ela resfriada e volta aqui. Lógico que essa água aqui dentro ela vai esquentar com o vapor que está ali, então é retirada aqui nesse cantinho, sai um pouco dessa água quente e é renovado com entrada de água fria aqui. Então, para lógico que senão gera explosão. Isso aqui é o funcionamento básico de uma máquina térmica, certo? Olhando o material que vocês têm aí, vocês vão apreciar e vão ver que são as primeiras máquinas, né? Surgiram lá na Revolução Industrial. Depois você vai ver locomotivas a vapor, turbina a vapor, motor a gasolina e a diesel. Todos eles têm o mesmo funcionamento que vem a ser esse pistão aqui. Ok? Para não ficar tão maçante, né?
vamos ver aí a importância desses combustíveis, o que são esses combustíveis, né? Aqui a gente está falando de água, mas e aí, o que a gente usa hoje, né? Temos duas fontes de energia, as fontes de energia renováveis, né? O que é a fonte de energia renovável? É aquela que se renova com o tempo. Coloquei até aqui uma folhinha, seu símbolo do renovável, nesse triângulozinho aqui com a seta, quer dizer que tem uma continuidade, né? E a folhinha. Vamos começar lá primeiro pelo recurso hídrico, né? Que a gente já ouviu falar, né? Das hidrelétricas, onde você tem o desvio de água, acúmulo de água. Essa água vai girar uma turbina. Girando uma turbina, ela vai gerar essa energia. Essa energia vai ser gerada, depois a gente vai comentar sobre ela mais para frente, mas é o movimento da turbina que faz com que gere a energia elétrica que é descarregada nas redes elétricas e chega até a nossa casa aí, né? Então esse é um recurso renovável. Por que a gente chama de renovável? Porque a água segue um ciclo e ela pode voltar, como a gente já viu o ciclo da água. Então você represa essa água passa por uma turbina, essa turbina gira, gera energia, a água vai embora e depois pode retornar de novo lá através do ciclo da água, né? O segundo caso que a gente tem aí, né, é a energia dos ventos, né? O que é a energia dos ventos? Você tem um aerogerador, né? Usinas eólicas, onde você tem movimento dos ventos. Esse movimento dos ventos, essas hélices enormes, né, que ficam em regiões onde recebe muito vento, giram com a força dos ventos. Ela girando com a força dos ventos vai fazer com que uma turbina que está lá em cima vá gerar energia e vai ser distribuída pelas cidades vizinhas. É lógico que passa por uma usina de distribuição e depois ela vai passando adiante. A gente vai ver isso aí mais para frente, mas aqui é só para a gente saber as fontes de energia. Então, o vento é um tipo de energia e essa energia é captada como se fosse aqueles cataventos de brinquedo, só que em escalas enormes, né? Então, aqui você tem vento também como fonte de energia renovável. O vento não deixa de ser vento, ele é vento, ele passa e segue o fluxo. Saindo daí, nós temos, né? A gente é osso, né? Mas vamos lá. Nós temos aí o sol, lindo e maravilhoso sol. Nossa, eu não fiz uma cara no meu sol, gente. Deixa eu fazer uma cara no sol, porque sem cara o sol não tem graça. Olha a carinha do sol aí, agora sim. A energia solar, a gente já observou e já viu algumas placas por aí. Essas placas de energia solar captam os raios solares, transformando esses raios solares em células voltaicas que tem bem nessas plaquinhas que estão aqui. Essas plaquinhas pequenas captam essa energia luminosa e transformam em energia elétrica para ser usada posteriormente. Então, o raio que vem do Sol também pode ser transformado em um tipo de energia. E é renovável porque não deixa de ser energia solar. Meus cachorros estão eufóricos latindo ali, né? Deixa eu dar uma pausa aqui, eu volto já. Beleza, parece que foi. Foi mais ou menos, né? Mas vamos continuar aqui, senão não acaba. Beleza? Biomassa, galerinha. Biomassa é o quê? Você tem um material orgânico aqui, como isso aqui é para ser uma cana, viu, gente? Isso aqui é uma cana de açúcar, né? Aqui eu tenho milho, né? Esse milho, tinha um lápis verde aqui. Milho, né? E esse material, né? Deles é retirado um óleo. Esse óleo vai para uma usina. Nessa usina a gente tem um trabalho com esse óleo, faz uma destilação, transformando esse óleo, né, em um combustível. Esse combustível vai ser usado posteriormente em veículos, entre outros aí, né? Possivelmente em veículos. O mais conhecido deles aqui é o etanol. Então, quando a gente fala de biomassa, quer dizer que é um combustível renovável, porque ele veio de uma matéria orgânica que pode voltar a ela. Professor, mas como isso acontece? Então, o aluno me pergunta, como isso acontece? Como isso acontece? Eu não sei, você estou perdida. Não, filho, não está perdida. O carro foi lá e queimou este etanol, por exemplo, ou esse biodiesel, enfim, queimou etanol. Na hora que queima esse etanol vira
CO2 mais H2O. Professor, o que é CO2? O que é CO2? Gás carbônico, filho de Deus. Gás carbônico. É que é água, né? Pelo amor, né, filhão? Você tá aqui e não sabe o que é o H2O, está perdido. Esse material, como você já aprendeu comigo, vai ser absorvido pelas folhas e pela planta desse material aqui. E assim como a luz do sol, o solzinho que está aqui, vai ocorrer a fotossíntese, transformando isso aqui em glicose, em alimento para a planta, em energia, depois sai o O2, e isso por isso a gente chama de renovável, ele fecha um ciclo nessa planta. Fechando um ciclo aqui, então a gente chama de renovável. Então aqui foi o combustível renovável. Vamos ver os não renováveis. Segue lá. Não renováveis. Ô, professor, mas você fez o símbolo ali. É, fiz, mas não é esse símbolo, não. Aqui, fontes de energia não renováveis, quer dizer que aqui, filhão, é o proibidão. Não é renovável. É tipo aquela placa de pare, proibido, não pode. Ficou muito ruim isso aqui, mas a gente segue a vida pintando, né? A professora falava que eu sabia pintar, mas talvez não. Não renovável. Temos aí o primeiro deles, né? O petróleo, muito conhecido, né? E do petróleo, aqui em cima aqui, ó, extração de petróleo feliz, motivada, olho para todo lado e é dinheiro. Você fica, nossa, quanto petróleo. O petróleo, né? A gente tira vários subprodutos desse material numa coluna de destilação fracionada, e dali sai gasolina, sai querosene, sai óleo diesel, sai óleos lubrificantes, sai piche, e desses outros saem outros subprodutos. Então sai muita coisa do petróleo. E aí o aluno, professor, por que é não renovável? Porque se você usa esse material não vai voltar a ser petróleo novamente. Então, quando é não renovável, quer dizer que ele não fecha o ciclo. Ele é queimado, ele é usado, mas não volta à sua origem. Então, não tem retorno à origem inicial. Beleza, vamos para o próximo aqui. Carvão mineral, fiz um carvãozinho aqui, ele tá brilhando com a luz puxando para cá, acho que deu uma melhorada, olha só como ficou melhor, beleza. Isso aqui é para ser um carvão mineral. Carvão mineral é diferente do carvão vegetal, aquele que você compra para poder fazer churrasco. Esse carvão, ele é mineral porque ele é minerado, ele é retirado da terra. Esse carvão mineral, ele é retirado alguns subprodutos dele. Aí a gente tem a turfa. Turfa é utilizado em fornalhas termoelétricas e na reconstituição do solo. Hulha pode ser utilizado diretamente em fornos nas termoelétricas, então é tipo um subproduto do carvão mineral. E aí a hulha a gente tem alguns subprodutos dela aí também. E tem o antracito. Antracito é utilizado em fornos domésticos e em filtros de água. Aqui no Brasil a gente não tem tanto uso dele assim aqui você consegue ver visivelmente, mas se você tem um filtro, né, aquele filtro em casa, ele tem aqui, ele fala assim, eu tenho filtro a carvão, é esse carvão mineral aqui. Então ele também é usado para tratar a água, né? Então você tem aí, o carvão mineral, professor, ele vai voltar ao que era antes? Não, não vai. Acredita-se, né, historicamente, que o carvão mineral ele foi gerado em grandes florestas que existiram na Terra, que foram cobertas por sedimentações de terras, entre outros desastres. O petróleo acredita-se que veio de material orgânico marinho, né? E por que eles acham isso? Porque toda vez que eles encontram petróleo tem muita água salgada junto, né? Então é uma dedução aí que eles fazem, né, historicamente. Beleza, então você tem petróleo, você tem carvão mineral, que também não volta à sua origem, você tem o gás natural. Professor, o gás natural é aquele que é retirado junto com o petróleo, junto com o carvão mineral? Sim, é esse aí. Ele tem aquela queima que a gente fala que é uma queima da chama azul. Se o fogão da sua casa tem aquela chama azulada, bonitona, então esse aí é o gás natural. Gás natural é esse carinha aí. Então ele sai junto com esses materiais. Também é um combustível que não volta à sua origem. Ele
é um combustível que vai ser queimado e não vai voltar ao que era antes. Então, toda vez que a gente fala disso, que não tem um material que não volta à sua origem, é um material não renovável. Beleza, e por último a gente tem o urânio. Fiz aqui a usina de Springfield, né? Mas não ficou tão boa, mas segue a vida. Você tem urânio, deixa eu dar uma pausa que parece que vem um avião. Ok, nessa usina usada dentro de geradores, né? Na verdade não são geradores, a gente chama reatores, é o nome que a gente dá para isso. Dentro desses reatores tem lá um sistema que aquece a água, e aqui que sai na chaminé de Springfield aqui, não é poluição, é vapor de água, gente. Que é vapor de água, porque a água é aquecida a temperatura muito grande, uma parte dela é liberada nessas chaminés aqui. Então, urânio não é renovável, ele não volta à sua origem. Então, urânio é mais uma das fontes não renováveis. Com isso, a gente fecha essa parte aqui. Eu sei que é rápida, né? Talvez um pouco maçante, né? Deixa eu voltar aqui a folha para não ficar aquela parte branca. Eu vou colocar. E, enfim. Espero que vocês tenham adquirido alguma coisa para a gente responder as perguntinhas que estão aí no Classroom. E até mais!